Esse aplauso aí foi para o mestre Wander. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos? O Wander fica doido. Vire para o seu irmão e diga: como você está, irmão? Como foi a sua semana? Tu acredita que existem pessoas que entram dentro dessa igreja que saem e não são vistas? Não quer dizer que a gente tem que ficar dependendo, meu Deus. Mas muitas das vezes a pessoa que está do seu lado precisa de uma palavra, de um abraço, e você, por negligência, por egoísmo, você acaba aqui esquecendo. A pessoa entra, vai embora e você não diz, não fala, não abraça. Um abraço faz toda a diferença, sabia? Uma certa vez nós estávamos aqui e do nada entrou um homem. E nesse dia, por incrível que pareça, eu estava ministrando. Eu não me lembro muito bem a mensagem, mas a palavra foi vindo, e no final o Senhor me falou assim: hoje eu, Senhor, estou trazendo vida e dando fim ao espírito de suicídio. Crente, quando fala de suicídio, irmãos, tem gente que a alma... Porque a gente tem aquela questão de que não, os suicidas vão para o inferno, não herdam o reino de Deus, tal. Então, quando se fala de suicídio, as pessoas se sentem ofendidas. Mas esse homem, ele estava desviado, estava passando crise com a família, estava desempregado, não tinha o que comer dentro de casa. E ele falou assim: eu vou sair, vou descer essa rua. Se até o final dessa rua, Senhor, se o Senhor existe, o Senhor vai falar comigo. Então, quando esse homem foi chegando próximo da nossa congregação ali, ele ouviu as canções que estavam sendo cantadas aqui, de que Deus é bom, de que você não deve desistir, de que Ele vai te dar vitória em meio às suas tribulações. Então aquele homem entendeu que Deus estava querendo trazer algo além do que ele esperava, que é simplesmente uma palavra para ele não se matar. Ele sentou aqui, ouviu a palavra até o final, aceitou a Jesus, falou com o pastor Anderson na época, pastor Anderson Silva. Eu não sei se ele lembra desse rapaz, tem muito tempo, deve ter uns 3 anos atrás isso que aconteceu. Falou que ele tinha descido convicto de que ele iria se jogar na frente do primeiro ônibus que passasse ali, se Deus não falasse e não mudasse a história dele. Então, por isso que eu sempre vou trazer essa questão para a gente. Olhe para a pessoa que está do seu lado, sempre abençoe ela, olhe, pergunta se está bem. Às vezes a pessoa está angustiada, a pessoa está ferida. A gente fala tanto de percepção, não é? Eu tenho essa característica, eu chego no lugar, eu percebo o lugar, eu sinto as coisas que estão no lugar. Não é karma, irmãos, é percepção espiritual. O apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais são entendíveis para aqueles que são espirituais. A pergunta que eu te faço e você deve se responder: você é espiritual? Será que para você ser espiritual é chutar, pular, dar glória mais alta? Eu estava falando para o pessoal da mentoria profética que eu tenho dado às quartas-feiras para a primeira turma, que eu falei a último termo, agora Deus falou comigo sobre autoridade. Autoridade não é eu gritar. Autoridade não é eu impor, ser eloquente como aprendemos na faculdade de teologia. Autoridade é tanto você gritando ou você falando baixo. O nome de Jesus é poderoso para libertar alguém de um demônio. Você gritando ou você falando baixo, a enfermidade ela precisa ir embora. Ela tem que ir embora porque o nome de Jesus e o sangue de Jesus cura. Autoridade é você saber qual é a sua identidade, é você saber quem você é dentro desse lugar. É você saber quem você é dentro da sua casa. É você saber quem você é no seu trabalho. Porque não adianta nada, irmãos, eu estar bonitinho escrito com a blusa Jesus aqui, e quando eu estou na rua, ou estou no ônibus, ou estou no trabalho, ou estou na faculdade, e eu ser diferente da pessoa que eu sou aqui. Não adianta eu aqui elogiar, como sempre faço questão de elogiar minha rainha, e chegar em casa, eu tacar panela em cima dela, quebrar espelho, eu quebrar tudo dentro de casa, eu amaldiçoar ela. Não adianta eu botar minhas filhas para cantarem aqui, bonito, lindo, Emanuele orando lindo, mas quando chego em casa, eu sou um homem covarde, eu sou um homem negligente, um sacerdote ignorante. Sabe? Eu vou entrar na palavra. Como vocês têm visto, irmãos, esse lugar tem passado por transições, muitas transições.
Para algumas pessoas que estão chegando agora é assustador, porque você vê, obrigado, você estava acostumado com um apóstolo, você estava acostumado com algumas pessoas equilibradas aqui na frente, e do nada você vê um bando de gente que senta numa cadeira, aí só levantam as cabeleireiras, fazendo seu marketing de venda, seu marketing de trabalho, cortando o cabelo, raspando o cabelo, ou não, você vê quebrando o prato, você vê trocando, botando a blusa no outro. Isso tudo se chama atos proféticos. Eu brinquei no grupo, aí não sei se foi o Vander ou o Thiago, nós temos um grupo que a gente alinha coisas. Aí eu botei, olha, domingo eu irei falar sobre atos proféticos. Aí alguém botou assim, atos proféticos não é de Deus, porque eu só conheço atos dos apóstolos. Foi o Pereira, é isso mesmo. Mas ele falou isso brincando. Mas eu queria trazer para você um entendimento, para você que não conhece, que de repente está se assustando. Eu não estou aqui para me justificar, porque o que eu fiz, Deus mandou eu fazer, e eu faço se Ele mandar eu fazer de novo. Eu sou obediente a Ele, irmãos, porque eu sei que quando eu obedeço a Ele, vem resultado lá na frente, sabe? Então você que está em casa, que está assustado, você que está aqui, que está assustado, eu faço questão, por temor e amor à sua vida, fazê-lo entender por que essas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque os atos proféticos, embora existam várias linhas, visões que acusam, que dizem que não é de Deus, você vê desde o início da criação atos proféticos. Mestre Vander falou sobre os atos proféticos, o primeiro ato profético que foi a construção da arca. Só que existe, antes da construção da arca, existe um ato profético. Um ato profético que o próprio Deus fez, e apontando para algo que aconteceria há mais de 5.000 anos depois. Tá ligadinha, varão, a roupa de Adão. Mas primeiro abre para mim, por favor, Jorge, em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Qual é o maior problema desse tempo? Quando a Bíblia fala de falta de conhecimento, existem duas linhas de falta de conhecimento. Vamos lá. Meu povo está sendo destruído, ou foi destruído, por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com os meus sacerdotes, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de seu Deus, eu também ignorarei aos seus filhos. É bom a gente entender esse contexto, porque quando ele diz que o meu povo foi destruído, ele está falando dentro de um contexto em que Israel estava passando por uma devassidão, sabe? E quando eu falo dos dois viés de conhecimento, eu estou falando com base na multiforma de Deus se manifestar. Algumas pessoas dizem que atos proféticos não tem na Bíblia, mas existe na Bíblia atos proféticos. Atos proféticos da qual o próprio Deus fez, da qual profetas, homens igual a Moisés fizeram. Atos que são importantíssimos e marca tempos e realidades, sabe? Então o conhecimento que eu falo dos dois viés por exemplo, eu vim da Assembleia de Deus muito conservadora. Eu fui criado por um pastor, ele é meu pai de criação, ele morreu 1 mês antes do meu casamento. E esse pastor, ele era um homem extremamente conservador. Para o pessoal que conhece a igreja, Deus é amor, é assim, é dali para mais rígido. Então eu vim sendo moldado dentro de uma realidade da qual eu tenho um carinho muito grande, da qual eu tenho um respeito muito grande. Eu amo a Assembleia de Deus, eu amo as irmãs do coque, como também amo as irmãs que não usam coque. Só que existe um detalhe: quando Deus me manda vir para esse lugar em 2004, eu passei por várias crises de identidade. Que crises são essas, Erasmo? Eu venho sendo totalmente moldado dentro de uma doutrina, dentro de uma realidade da qual eu aprendi coisas que servem para eles, e que Deus estava me tirando da realidade que eu estava lá e me inserindo em uma nova realidade, de pessoas que eram diferentes da forma de se vestir minha, de pessoas que se penteavam da maneira diferente que eu me penteava, das pessoas que falavam da maneira diferente da qual eu falava. Então quando eu digo isso para você,
Eu estou falando dessa questão da falta de conhecimento também, em você estar se inserindo naquilo que Deus está trazendo. Que a Bíblia diz que por causa das vossas tradições, a palavra de Deus tem sido anulada, ela está sem efeito. Por quê? Porque muitas das vezes você aprende de um jeito e acha que Deus só vai fazer daquele jeito, mas a própria palavra diz que Ele é multiforme, ou seja, Ele se manifesta de diversas formas. Para um Ele se manifestou com fogo, para outro Ele se manifestou como água, para outro Ele se manifestou como vento, para outro Ele se manifestou como voz de trovão, para outro Ele se manifestou fisicamente, Abraão, para outro Ele se manifestou na sarça ardente. Ele é Deus multiforme, então Ele vai se manifestar de diversa forma, para mim e para você. O detalhe é você estar pronto para entender a forma que Deus vai se manifestar para você. O que precisamos entender é que a ação espiritual do Espírito Santo ou dos anjos, a ação de Deus sobre a igreja, não é aquela daquele mágico, em que ele tem uma pedrinha ou um pozinho mágico, ele bate, bum, aquela fumaça vem e ele some e aparece em outro lugar. Não, Deus ele trabalha a partir de um princípio em nossas vidas. Quando Deus ele te cria com 5 sentidos. Já parou para observar que Deus ele criou você com 5 sentidos? A gente não, porque isso daí faz parte natural do ser humano, porque o olfato, a audição, olha eu trocando alface pela couve. A audição, Deus criou porque eu preciso ouvir as pessoas. Os meus olhos, Deus criou porque eu preciso ver os meus filhos, ver a minha mulher, ver a natureza. Não somente isso, Ele criou, te deu essas características, porque essas características também são ferramentas. Lembra das 10 leis espirituais de batalha espiritual e movimentação profética? Você é a principal arma, é a segunda lei. Você é a principal arma que Deus usa. Ou seja, como é que Deus ele te usa? Ele vai te usar de alguma forma. Muitas das vezes você não entende, mas Deus ele te coloca num lugar específico, em uma posição específica. Muitas das vezes essa posição é que você não quer. Esse trabalho, essa condição no trabalho não é que você quer, mas você fica lá batendo cabeça até você entender. Quando você entende que Deus te colocou lá por causa de alguém, você executa a obra de Deus. Deus ele te arranca daquele lugar e te manda para outro, porque Deus tem formas de trabalhar. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, aos meus irmãos que vieram da Batista, um carinho, um amor muito grande. Aos meus irmãos que vieram da Assembleia de Deus, que vieram do Poço de Jacó, que vieram do Getsemane, da onde você veio, acredite, se Deus te plantou nesse lugar, Ele tem algo diferenciado para mim e para você. A minha responsabilidade é fazer você entender, diferente da minha pessoa que tive que entrar numa crise de 12 anos. 12 anos, porque eu fui enraizado, eu fui preparado para ser pastor da igreja que eu era. Eu fiz seminário, eu fui formado em música, eu fui formado em um monte de coisa para justamente ser usável naquele lugar. Mas eram os meus planos. Os planos de Deus não. Deus me arranca lá do lugar que eu era, lá da terra de Ur, e me manda para esse Egito. Estou brincando. E chegando aqui começa todo o processo de mudança. E como eu sempre digo para vocês, irmãos, eu sempre atrapalhei a ação de Deus na minha vida. Eu sempre fui idiota, eu sempre fui burro. Mas chega a hora que Deus vai te dando corda, é tipo pipa. Recebe aí, Diego. Tipo pipa. Ele vai te dando corda. Chega a hora, irmão, que ele começa a puxar. Quando ele puxa, acontece o que tem acontecido hoje. Sabe? Vire para o seu irmão, diga assim: Deus te plantou aqui. Você é a semente ideal para esse lugar. Então esteja pronto a dar frutos, pois o Espírito de Deus vai gerar fruto através de você. Diga para ele com autoridade: é tempo de dar frutos. Aleluia. Então vamos entrar no tema
Já estávamos no tema, mas eu vou entrar no tema daqui da dinâmica aqui. O que é atos proféticos? Atos proféticos, como o nome já sugere, são ações realizadas por homens, profetas de Deus, ou pessoas direcionadas pelo Espírito de Deus, com um determinado sentido e entendimento. Todo ato profético tem um sentido. Tirei a blusa, entreguei ao rapaz, coloquei aquela mamãe tão forte que a pastora Elisângela me presenteou e dei a palavra para ele. Tudo que Deus faz com um propósito. Deus nunca vai mandar você fazer algo que não tenha um sentido ou um propósito. O profeta Natan, que deve estar nos vendo, passou uma temporada de 6 meses na Argentina, se não estou enganado, 6 meses. Então a profetisa Vânia, mulher de Deus, a mulher do meu coração, aquela mulher dali, o Senhor é bom na minha vida, porque Ele me cercou e me cerca com pessoas assim top, sabe? Pessoas maravilhosas, que querem me matar, mas que amam mais ao Senhor do que a mim mesmo. Eu era difícil, irmãos. Eu era difícil, eu sei que eu era. Eu era convicto. Imagine você, bacharel em teologia, chega uma pessoa, começa a te falar coisas que estão fora daquele conteúdo. Mas chegou um momento que eu fiz igual Paulo, eu subi para o monte, tirei a cópia do diploma da faculdade, do curso todo, porque serve como ensino superior. Se eu for preso, já tenho cela privilegiada, né? Tenho um 3º grau completo. Não vou rasgar, eu vou rasgar a xerox, estou brincando, irmão. Cheguei lá em cima e falei: Senhor, assim como o apóstolo Paulo falou, que aquilo não passava para ele como estrume, eu rasgo isso profeticamente e estou disposto a aprender o que o Senhor quer. Disposto a entender como o Senhor entende. Não estou desconsiderando os estudos, aqueles que querem buscar, inclusive estou indicando pessoas nesse lugar para fazer. Teve pessoas que veio até mim e falou assim: o Espírito de Deus mandou falar com o Senhor. Eu sentei com Joyce falou assim: o melhor curso para essa pessoa é esse. Então vou falar com essa pessoa. Vamos indicar, essa pessoa vai fazer esse curso e você vai ver essa pessoa voando como águia nesse lugar. Você vai ver, prepara. Então, precisamos presentear o profeta Natan, ok? Mandou para mim por e-mail, eu li como sempre. E comecei a pensar, o que eu vou dar para ele? Porque, bem simples, por exemplo, esse cara gosta de, não sei se vocês reparam, ele vem com as blusas extremamente, negócio de, os desenhos que a Emanuela e a Isabel gostam. Os desenhos, as coisas assim. Então, se eu for comprar um presente para ele, eu vou comprar um presente que tem a característica dele. Só que eu aprendi diferente, irmãos. Eu paro para orar e falo assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu dou para fulano? Então eu estava indo para minha mãe, eu ainda morava aqui na Projetada, em frente à minha cunhada e ao apóstolo Pereira. E eu indo para minha mãe, eu passo do lado de uma goiabeira, e o Senhor fala: para e corta aquela vara de goiabeira. Eu tomei um susto, que eu estava perguntando a Deus o que era para eu dar. Resisti, na volta pegamos. Peguei a vara, limpei a vara, e o Senhor falou assim: esse é o presente que você vai dar para ele. Irmãos, quem aqui adoraria ganhar um presente, uma vara de goiabeira? O Wander falou que ia me arrebentar se fosse eu. E você espera o quê? Você espera o quê? Eu quero não um adereço, uma joia, um cordão. Acredite, se Deus mandar eu te dar uma joia, irmãos, eu vou ter que dar o jeito e vou comprar joia para a sua vida. Mas eu estou pronto ao que Deus vai fazer. Naquele dia, eu vim já orando: Senhor, deixa eu comprar um presente a meu tipo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Aí eu comprei. Aí o Senhor falou assim: compra, mas o primeiro presente que você vai dar é o que eu estou mandando dar. Comprei um boné, comprei um cinto para ele, um boné porque ele gosta muito de boné. Então naquele dia, ridiculamente aqui estava lotado. Quando eu pareci com um pedaço de vara de goiabeira, algumas pessoas, inclusive um profeta, riu e debochou e falou assim: isso é maluquice. Eu falei: irmãos, olha só, irmão, o seguinte, eu só tenho que obedecer a Deus, e o que Deus me mandou te dar como presente, o presente de Deus sobre a minha vida para você é essa, toma. Aquele homem começa a chorar, e o presente fazia sentido para ele.
Só que eu falei, calma, ainda tem o meu presente, que é presente da minha alma, você é meu amigo. É tipo assim, querendo desfazer minha imagem, toma esse presente. Ele falou, cara, depois que ele voltou, o presente que fez mais sentido para mim, que você me deu, foi a vara de goiabeira. Na verdade, de todos os presentes que foram importantes, a vara de goiabeira foi, e o Senhor falou, leva, porque você vai mudar o tempo de outra pessoa. Você vai indicar um tempo para outra pessoa. Não voltou, mas para ele fez um sentido, para ele tinha um sentido. Então isso é um ato profético. É uma ação que você realiza, uma ação com sentido profético. E tudo isso tem o intuito de profetizar através de símbolos e ações. Um ato profético ele é acompanhado com símbolos e ações. São sinais que apontam para o reino espiritual. Nenhum ato profético que fazemos, pelo menos o seu, é para me enaltecer ou para minha pessoa aparecer. Que até então Deus manda fazer umas coisas meio malucas, né? Se eu quisesse aparecer, eu fazia uma coisa mais diferenciada, não é? Aonde que eu vou aparecer, eu vou crescer tirando a blusa no meio do povo. Irmãos, eu vim de uma igreja conservadora. Se a minha mãe vê isso, a minha mãe viu, não viu? Meu pai. A primeira fase do meu pai, o seu tio, o pastor José Pascoal, deve estar pulando no canto do caixão nessa hora. Já morreu, tem 12 anos. Mas tinha um sentido, fez um sentido, sabe? E com isso, eu reforço aquilo que eu falei, que o ato profético é uma atitude no físico da qual tem uma resposta, tem uma sinalização no espiritual. E esse ato profético, ele parte do princípio de que nós temos 5 sentidos. Deus ele vai te dar algo que parta dentro desse princípio, através da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. Quando você vê a sua imaginação, você entende, porque Deus ele fala com a gente. Quando essas coisas vêm, eu ouço a voz de Deus da minha imaginação, ou eu vejo eu naquela situação. Então quando eu digo para você que é importante você estar atento ao que Deus está trazendo, porque diga para o seu irmão, Deus fala contigo o dia inteiro, a todo minuto. Você está pronto e entende isso? Porque tem pessoas que falam comigo, eu não ouço Deus falar comigo. Será que vai ser necessário que um anjo venha e tome a boca de uma jumenta para você entender que Deus está falando contigo? Aquilo dali é o ápice, irmãos, o ápice da incredulidade. Estamos falando de um profeta conhecido, da qual ele estava resistindo ao que Deus estava trazendo, a ponto de Deus falar, anjo, faz o seguinte, desce, leva aquela jumenta para um lugar, para um piairote, que era um lugar apertado, e toma a boca daquela jumenta e grita para ele entender. Isso é o ápice da distração. E a distração tem sido o problema dos últimos tempos. Os atos proféticos têm sido apontados justamente para isso, para que a gente venha voltar à originalidade, para que a gente venha voltar ao funcionamento, ao amor que foi gerado em nós. Porque eu te pergunto, e você vai responder para você: será que você, Shirlene, você, pastora Carla, você, Naor, você, Aline Mapelli, você, pastora Rosana, continua com o mesmo fogo lá do início? Responda para você. Só que a Bíblia fala que quando Deus ele estabelece o tabernáculo, e nesse tabernáculo tinha a chamada menorá, e essa menorá também ela era acompanhado com 6, 7 velas. E a Bíblia diz que aquelas velas todos os dias precisavam ser trocadas, todos os dias precisavam ser tratados. E ela declara da seguinte forma, isso não é uma doutrina, eu trago como entendimento profético: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não poderá, e não vai se apagar. Já parou para observar? Deus fala contigo a todo momento. A questão é, você está pronto, está atento ao que Deus está falando? De repente Deus não fala com você igual fala comigo, no meu ouvido gritando, ou eu vendo. Mas Deus ele fala com você através de alguém. Essa semana eu estava saindo com meu pai fez uma visita para resolver algo. Isso é incrível, irmãos. Quem aqui acredita em anjos? Todos sabem que anjos são seres ministradores que estão disponíveis para servirem o exército de Deus, correto? E a Bíblia diz, e o próprio apóstolo Efraim nos ensinou, que
Diversas pessoas, eu, você, a gente sempre recebe a visita de um anjo. Isso prova que muitas das vezes você não está distraído. Saindo com meu pai do meu portão, abre o portão, estou profetizando um portão elétrico, eletrônico, para você apertar o botãozinho, abrir, você entrar e sair. Por enquanto é manual, é no braço. E do nada, irmãos, me aparece uma pessoa atrás de mim e dele. Atrás do meu pai e atrás de mim. A pessoa virou e falou assim: desculpa eu atrapalhar o senhor, mas vem falar comigo. Desculpa, eu estava empurrando o portão, eu tomei um susto. Poderia falar com meu pai. Meu pai estava com cara de que estava com dinheiro. Eu não, eu estava sem dinheiro. É porque eu estou com um problema assim, assim, assim. Está faltando isso, isso, isso. Quando eu olhei nos olhos daquela mulher, eu falei assim: tem alguma coisa estranha aqui. Peguei minha carteira, falei: moça, eu não tenho um centavo, mas meu pai vai pegar 10 reais, eu vou devolver para ele já já. Toma, é os 10 reais que você precisa, já te ajuda? Ajuda. Ok, voltei-me para fechar o portão e meu pai me ajudando. Quando nós olhamos para trás, coisas de 15 segundos, cadê a mulher? Eu moro numa reta, irmãos. O Sérgio Júnior vai trabalhar próximo a uma casa que tem a minha, que deve ser uns 150 metros. De lá ele enxerga o meu carro. Ele, não sei se ele enxerga a placa, mas ele enxerga o meu carro. Então, ao olhar, seja qual fosse a direção, daria para eu ver aquela mulher. Aquela mulher simplesmente desapareceu atrás de mim e do meu pai. E eu virei para o meu pai e falei: pai, acabamos de ser presenteados com a visita de um anjo. Aí meu pai olhou para mim: tá doido, rapaz? Fazia um sentido para mim. Peguei o dinheiro, devolvi ao meu pai. Aquilo dali era uma confirmação para algo que eu tenho vivido. Então, atos proféticos são ferramentas, são formas que Deus ele nos dá através da sua ordem, para nós comunicarmos uma mensagem às pessoas. Deus não é limitado, irmãos, Deus não é limitado. Eu via muitas pessoas falando o mover do cai, o mover do passo paletó. Irmãos, eu era extremamente idiota, eu ficava criticando. Eu ficava na sala de aula quando eu ia, criticando isso. Sabe o que eu aprendi? Não estava ganhando não estava ganhando nada, irmãos. Eu não ia, eu não estava junto, mas eu poderia crescer no Senhor. Então o que eu queria te dizer agora, com todo carinho, com todo respeito: para de criticar, irmãos. Se você está vendo que está errado, eu tenho ensinado para vocês aqui. Crente ganha guerra aqui, ó. É joelho, para de falar. Apóstolo Tiago diz na sua carta que a língua, ela é perigosa. Irmão, se o apóstolo Tiago caminhava com Jesus, falou isso, é porque ele via a coisa acontecendo. A igreja de antigamente não é diferente de hoje com relação à questão social. Tinha a mesma questão social. Tinham pessoas que roubavam, tinha pessoas que davam mau testemunho, tinha pessoas que queriam resolver tudo na pancada. A gente conhece Pedro, apóstolo Pedro. O cara andava, irmão, tem aquela espadinha que eu ganhei do Eric de presente, com uma daquela dali para maior. Eles entram em uma cidade, estão vendo o pessoal pregando, eles viram para Jesus: está vendo ali, ó, está falando o nome do Senhor, o Senhor quer que eu vou lá e dou um pião em todo mundo? Irmão, se Jesus falasse vai, ele ia, porque o cara era brabo, o cara era sinistro, o cara era operações especiais, o cara era anfíbio. Só que Jesus vira para ele e fala: não, rapaz, que não é contra nós, é por nós. É isso que a gente precisa entender. É dessa forma que precisamos entender. Show! Se você entendeu então que atos proféticos são ações realizadas por homem, direcionadas por Deus ou por um profeta, que tem um sentido profético, tem um entendimento através de símbolo, então isso te faz entender. Então você já viu a gente quebrando prato, jogando óleo, tem uns que joga sal e água. Nós fomos para o Sambódromo, a galera, tá eu e Shirlene passando de um lado com o outro, jogando vinho, sal e água. Tá Rosângela passando de um outro lado, apóstolo Pedro passando do outro. A gente igual maluco, irmãos, passando de e olha daqui, e olha de lá, e olha daqui, e olha de lá.
e vai e bota sal e bota água. Tudo isso tem um sentido. A gente não é místico, a gente não, com todo respeito às pessoas que são da religião afro, nós não seguimos princípios candombledistas nem umbandistas. Nós seguimos princípios bíblicos que foram copiados por essas pessoas. Mas esses princípios não são princípios de doutrina, são princípios de símbolos. Símbolos. A Bíblia diz que no meio do deserto o povo começa a padecer de um monte de praga. Moisés vai orar para Deus. Deus ele manda ele pegar o ouro, juntar ouro, se eu não me engano, e ele faz uma imagem de uma serpente. Deus fala: todos que forem picados por essa serpente, que olharem para essa serpente, serão curados. Todos que iam lá eram picados, fui picado, olhavam, eram curados. Qual foi o problema? Que depois o pessoal esqueceu que aquilo era uma imagem que apontava para uma solução que Deus trouxe, que quem curava era o Senhor. A palavra dele estava sobre aquele ato profético, porque aí está a diferença. Um ato profético é seguido de uma ordem de Deus, não é uma ordem da alma, não é uma ordem qualquer. Tudo precisa estar pautado em uma direção de Deus. Então, Erasmo, o que você me diz da rosa branca, do sal ungido, do feijão ungido que cura a Covid? O que você me diz disso? Irmãos, quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Paremos de criticar, paremos de ficar olhando, irmão. Ao invés de a gente ficar olhando o cisco que está nos olhos dos nossos irmãos, vamos olhar para a trave que está nos nossos olhos. Porque enquanto estamos brigando um com o outro, criticando a doutrina um do outro, enquanto estamos criticando e acusando o pastor um do outro, o inferno está sendo cheio de alma. E não era para ser assim. A igreja veio para gerar vida e não para deixar a vida se perder. Não, porque eu prefiro a cave, porque na minha igreja... Irmão, se você prefere a cave, eu vou te fazer um convite. Vai orar, vai. Vai orar, porque... Primeiro, você que está aqui, Deus vai começar a pedir o seu Isaac. E pedir Isaac não é fácil, irmãos. Qual a diferença então, Erasmo? Mas me explica. Vou te explicar. A diferença de um ato profético para esse tipo de campanha é que um ato profético, ele te direciona a mensagem que Deus trouxe, e não o que é feito, o símbolo, aponta para a mensagem de Deus. Já para esses locais, a pessoa acredita piamente que se colocar aquela toalhinha bonita embaixo do travesseiro, a pessoa vai ser curada. Ele está certo, está errado? Irmãos, que não é contra nós, é por nós. Para de criticar. Naquele grande dia você pergunta para Deus. Irmãos, o meu povo está padecendo porque está faltando conhecimento. Existem atos relatados no Antigo Testamento que justamente apontam para atos proféticos. E atos proféticos, acredite, não é para você receber bênção. Atos proféticos é para você conseguir trazer de uma maneira simbólica aquilo que Deus está trazendo para essa realidade. Alguém está com dúvida? Estamos numa reunião, você pode perguntar. Qualquer coisinha, se eu não souber, o Wander te responde. Vamos lá, vou explicar. Pati, apóstola Patrícia, Pati com muito carinho. Ela recebe a ordem de Deus de fazer isso. E ela, por obediência, vai obedecer ao Senhor. Só que ela achava que era por um motivo, porque ela ama o cabelo dela. Mas na verdade, o que ela tem pelo cabelo dela foi uma estima que foi sendo forçado a ela desde muito nova pela mãe dela, que ela gostasse daquele modelo, daquele cabelo. Então desde muito nova ela foi subjugada a ter o cabelo liso. E modéstia à parte, era bonita, mas particularmente ela hoje também está muito linda, sabe? O Sérgio Júnior também está bonito, tá? Cabeça roxa, verde. Eu também estou, está começando.
Já até pediram para eu ficar careca. Eu vou ficar careca igual o pastor Anderson agora. Então, quando o Sidney, eu estava orando, irmãos, porque eu gosto que as coisas sejam feitas com sentidos. Não adianta eu vir aqui na frente raspar o cabelo sem um sentido. Não adianta eu vir aqui na frente dar um presente para a pastora Elisângela ou um presente para o Patrick sem sentido, por dar. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória do Senhor. Até um simples presente que você vai dar para alguém. Então eu recebi a mensagem da nossa irmã Sidney, dizendo que o Espírito Santo gritou no coração dela e no ouvido dela, de que ela precisava pedir perdão à filha. Então ela obedeceu à voz do Espírito Santo. Mas por quê? Porque ela entendeu, o Espírito Santo falou, desde muito nova, você subjuga ela. O cabelo dela não é assim porque ela simplesmente quer, ela se acostumou assim. Mas desde muito nova ela queria ser nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Então, por ela crescer, sendo subjugada pela mãe, e a mãe não fazia isso porque era ruim, é porque a mãe achava que o cabelo dela assim era bom. Agora Deus entra e diz o seguinte, vai lá, peça perdão porque você errou contra ela. Isso daí é uma mensagem para mim, para você que é pai, para você que é mãe. Cuidado como você tem subjugado ao seu filho. A Bíblia não diz para você subjugar. A Bíblia diz para você ensinar no caminho. Então, ao invés de você obrigar a pessoa a fazer, faça. A Bíblia diz que aquilo que você quer que o seu irmão faça você a ele primeiro. Então, se você quer que o teu filho venha orar, cheio de autoridade, cheio de poder, larga então um pouco a Netflix, larga o YouTube, larga os seus joguinhos e vai tirar um tempo de oração, vai tirar um tempo de adoração, vai tirar um tempo com o Senhor. Você vai ver o altar da sua casa mudando. Eu brigo sempre com louvor, brigo com dança, brigo com a igreja dizendo, você só pode falar de Deus se você conhecer Deus. Então se você ministra, se você dança, se você prega, você precisa ministrar, dançar e pregar aquilo que você está vivendo. Jó, em sua grande experiência, depois de ter sido arrebentado, acusado, ele mesmo teve uma hora que ele falou assim, está ruim o negócio pro meu lado. No final ele diz o seguinte, eu conhecia a Deus de ouvir, mas agora eu conheço Ele aqui, ó. Por isso que eu digo que Deus vai pedir Isaac nesse lugar, porque nesse lugar, Deus vai começar a se revelar para alguns pessoalmente. Irmãos, ouçam bem o que eu estou dizendo para vocês. Isso não é um eu acho. Deus vai curar enfermos nesse lugar. E eu não estou falando sua dor de cabeça não. Eu estou falando que Deus vai curar câncer nesse lugar. A idético vai entrar nesse lugar e Deus vai curar. Pessoas que estão enfermas, presas numa cama ou presas em uma cadeira de roda, Deus vai curar nesse lugar. Aleluia. Então tá, profeta, você então me explicou que a diferença é que as pessoas então se apegam àquele símbolo. Sim, eu conheço pessoas que você entra na casa dela, pode olhar no cantinho da casa, tem um pote com sal da igreja tal. Irmãos, para de criticar. Olhou? A Bíblia diz que quando você entra na casa de alguém, você deve repousar sobre ela a paz que está em você. Então repouse, receba paz nessa casa, amém. Porque o nosso maior problema é que a gente quer, o mestre Wander na sua última ministração, falando sobre a questão de Naamã, quando ele pergunta para Daniel, fala assim, cara, eu sou sírio, lá a gente tem que adorar outros deuses, o que você faz? Daniel falou, não, agora você bota um terno, uma gravata. Daniel falou assim, agora você... Desculpa, Eliseu, olha eu voando, Eliseu, perdão. Falou sobre Daniel, me perdoa, estou falando. Então Eliseu vira para ele e fala, você vai botar um terno a partir de hoje, uma calça de tergal com um sapato polido, bem mais polido que o profeta Herádio, e você vai começar a falar, ei varão, ei varoa,
diga assim, é forte para Naamã, ensinando para Naamã. Não, irmãos, a Bíblia diz que o profeta falou, vai em paz, segue. Sabe por quê? Quem efetua a mudança, o agir e a ação de Deus em você é o Espírito Santo. Eu não posso fazer com que você seja igual à minha pessoa, porque se você for igual à minha pessoa, amanhã ou depois, quando eu te frustrar, você vai sair dessa porta falando mal de mim, falando mal do Wander, falando mal da igreja. Mas quando você tem o seu foco lá em Deus, irmão, pode cair quem quiser, você continua caminhando, porque Ele é a sua rocha. Ele é a sua rocha. A minha mãe tem cerca de 27 anos ou mais que ela está na igreja que eu era. E ela sempre fala, Joyce está aqui que não me deixa mentir. Que se ela fosse olhar para os homens, irmãos, ela já tinha pulado fora há muito tempo. Quem está aqui há 20 anos, além da Cília, Joyce, Jaque, Pati, Ângela, Sérgio Júnior? Quase 20 anos a galera. Eu quero assim, louvar a Deus pela sua vida, porque nos 16 anos que eu estou aqui, a gente já passou por tantas coisas e vocês não largaram aquilo que Deus estabeleceu sobre vocês, sabe? Isso daí demonstra uma atitude que você está aqui não pelo homem, você precisa estar aqui pelo propósito. Deus, mais uma vez eu digo, Deus te plantou nesse lugar, porque Ele tem uma medida especial para você nesse lugar. E você que não está plantado aqui, mas quer ser plantado, hoje é dia que Deus está abrindo um buraco dentro de você para te plantar nesse lugar e trazer um novo tempo, trazer mudança, trazer nova realidade sobre a sua vida. É forte, meu Deus. Nós não iremos ler os textos, mas anote se você puder. Profeta, você falou que na Bíblia tem atos proféticos. Tem. Antigo Testamento, o primeiro ato profético que eu falei e que a evangelista Jennifer foi muito pontual, foi em Gênesis capítulo 3, versículo 21. A Bíblia diz que Deus, Ele pega de um animal, mata, arranca o... Olha, irmãos, Deus pegou o animal, matou o animal e preparou uma roupa para cobrir Adão e cobrir a Eva. O que essa roupa apontava? Jesus, porque é Ele que nos cobre de todo pecado. E o que Ele precisou passar para podermos sermos redimidos e lavados? Morte. Nós temos uma vestidura espiritual, acredite. Tem aquelas igrejas do manto que você vai, que as pessoas... Eu mesmo falo com algumas pessoas aqui. Deus está mandando dizer que hoje Ele está trocando a sua roupagem. Aí você olha assim... Então é roupagem espiritual, irmão. Tem lugar que você entra e você não percebe, mas as autoridades, ela olha para você, não vê você como uma pessoa normal, ela te vê como uma autoridade, porque em você está marcado uma veste santa, uma veste de autoridade. Então Gênesis capítulo 3, 21 diz: o Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Primeiro ato profético. Segundo, Êxodo capítulo 17, versículo 11 ao versículo 13, não precisamos ler. É quando o povo de Israel sai a pelejar e Moisés sobe juntamente com Josué e Caleb. Bota aí, vamos ler essa aí. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. 12. Quando as mãos de Moisés já estava cansada, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse Arão e Ur. Arão, perdão, eu troquei as figuras. Arão e Ur, e mantiveram-se erguidas. Josué estava no campo de batalha, Josué e Caleb. As mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio da espada. O que representa aquela pedra? Jesus. O que representa Arão e Ur? A igreja. É ato profético. Quando você passa a ver as coisas, não como sendo natural. Ai, que lindo, a Pati cortou raspando o cabelo. Irmãos, tem um sentido. Ai, que lindo, o profeta raspou o cabelo. Tem um sentido. Ai, que lindo, ele estava cansado, os amiguinhos foram ajudar Moisés. Não, havia um sentido. A igreja que está firmada na rocha que é Jesus,
Não deixa aquele que está ao seu lado cair, mas junto a gente vence uma batalha, seja ela você favorável ou não. Tendo Jesus no barco, tendo Jesus contigo, a vitória sempre será sua. Outro exemplo, Jeremias, o arco e a flecha. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 ao versículo 19. Vamos ler essa porque é interessante. Segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 14 ao versículo 19. Diz assim: ora, Eliseu já estava sofrendo de doença, da qual morreria. Ou seja, ele estava com o pé na cova. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, olha o rei, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Por que carros e cavaleiros? Atos proféticos, símbolo. Porque o profeta sempre estava à frente. Ele vai até o profeta e diz que ele era como carros e cavalos, porque o profeta já viu o que iria acontecer. Ele já foi certo de que o profeta iria dizer para ele que era para aí que o negócio ia ficar bom. E Eliseu lhe disse, volta, é o 14, volta. É isso mesmo? Tá. Eliseu lhe disse: traga um arco e alguma flecha. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos. Disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Aquele arco. Ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre os sírios, sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus e os afetes. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Pegar a flecha, golpeia. Deixa eu ver, 3 vezes. E ele golpeou 3 vezes e parou, mas era para ter golpeado. O homem de Deus ficou irado. O cara estava morrendo. Tá maluco, rapaz? Continua golpeando essa parada até eu parar. O homem de Deus ficou irado com ele e lhe disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente. Entenderam o que é ato profético? Ele estava trazendo uma realidade que estava no céu, através de um símbolo, dizendo: você bateu 3 vezes, você só vai vencer 3 vezes. Isso que é um ato profético. Não é nada que ofende a igreja, não é nada que ofende a Deus. É algo que está no coração de Deus, e que o profeta, como estando à frente, conseguia captar, entender e trazer. Você vai vencer. Bata. Por isso que eu digo obediência. Obediência, irmãos. Por mais que você não goste do apóstolo Tiago, por mais que você não goste do Wander, por mais que você não goste do líder que está no grupo que você está, obedeça. Porque a obediência gera vitória. A obediência gera fruto. Enquanto você bate de frente, você está resistindo ao Senhor. A Bíblia diz que Deus fala a Josué: aquele que fala a Moisés, aquele que não der ouvido a você, não vai estar dando ouvido a mim. Ele vem e fala para Josué: aquele que te resistir, vai estar resistindo a mim. Ele vem e fala para Jeremias: então somente fala, porque aquele que vier contra você, está vindo contra mim. Porque eu digo para você, Joyce fica doido. Ela falou: meu Deus, eu estou pedindo os irmãos para orar por você, que está ruim o negócio. Uma semana você corta o cabelo, na outra você tira a blusa. Eu falei: preciso mesmo de oração, porque nem eu. Eu fiquei igual uma barata tonta aqui, falando: Senhor, tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo. E a pastora Elisângela demorando, eu falei: eu acho que não é para fazer, eu acho que é da carne. Senhor, que ela não ache, que se for da carne, que ela não ache, que ela não ache, que ela não ache. Daqui a pouco vem aquela mulher com aquela roupa de academia para mim. Obedeci. Depois de obedecido, vem uma irmã e me dá uma seguinte palavra: não te mandei eu, somente obedeça. Se o apóstolo ia voar de lá para aqui, irmãos, se o Sérgio Júnior ir embora, eu sei que ele não vai, que ele me ama, cara. Eu amo eles. A gente não faz para ofender ninguém, sabe, irmãos? Eu faço para obedecer ao Senhor. Não estou aqui para me justificar, como eu disse no início.
Mas também, anote aí no seu caderninho, outro ato profético interessante. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 10 ao 14, Naamã. O que é que o profeta manda ele fazer? Vai e mergulha 7 vezes. Irmão, se ele tivesse sido mergulhado 5 vezes, ele ia receber a vitória? Não! Era 7 vezes. Ato profético é isso, é algo que é feito com pontualidade. Se Deus mandou você fazer assim, então faça da forma que Deus te mandou. Vamos lá. Temos também Josué. Josué e todo o povo dá 14 voltas em volta do muro de Jericó. Eles eram para ter dado 14 voltas. Se eles dão só 13, iria derrubar? Não. Se eles dessem só 7, iria derrubar? Não, porque a ordem foi: durante 6 dias vocês vão dar uma volta em volta de toda a muralha. No 7º dia você vai dar uma volta e mais 7 voltas. Calculando o total dá 13 voltas. Com certeza tinha aquele pessoal: para que isso? Que era grande, irmão. A gente está falando de muralha de Jericó, está falando de uma cidade, de uma fortaleza. Não era uma volta que você dá, tipo dá ali na vila, aqueles campinhos, não. Era uma cidade, uma fortaleza. Mas profeta Erasmo, que lindo. Mas no Novo Testamento não fala sobre isso. Lucas capítulo 4, 17, versículo 11 ao versículo 14. A obediência à ordem de ida dos leprosos. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao versículo 14. Esse eu vou ler. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Mas eles ficaram a uma distância. Todos aqui sabem que quem era leproso não podia ter contato com pessoas, a não ser do vínculo leproso, né? Isso dá até uma pregação para a galera que gosta de pregar. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los de longe, ele disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Entendeu o que é um ato profético? É uma ordem que é dada, alinhada ao coração de Deus, de que não precisa de uma lógica, não precisa. Se ele não mandou, o que eles esperavam? Não, vocês estão curados. Porque provavelmente eles ouviram que Jesus já havia curado leprosos. E disse: ó, filho, seja curado, tocava neles. Mas com esses 10 leprosos foi diferente. Eles continuaram leprosos, receberam a ordem de caminhada, caminho em direção ao sacerdote. Porque eles sendo curados, eles precisariam ir até o sacerdote. E lá o sacerdote iria direcioná-los ao banho da purificação. E assim iria inseri-los novamente. Era um ritual ao povo. O sacerdote ia olhar: tá bom mesmo, o negócio tá bom. Você usou o quê? Diclofenaco de potássio? Ibuprofeno? Não, foi o nome de Jesus. Então esses homens tinham 2 escolhas: ou falar: poxa, por que ele não falou que a gente estava curado, mandou a gente andar? Ou eles poderiam andar e obedecer. O que eles fizeram? Eles andaram e foram curados. A Bíblia diz: enquanto eles iam, foram purificados. Ordem. Atos capítulo 21, versículo 10 e versículo 11. Já caminho para o término. Esse Atos capítulo 21, versículo 10 ao versículo 11, esse é maneiro, esse é legal, quase ninguém conhece. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágamo. Vocês entendem que sempre tem figura de profeta? Porque só profeta é maluco para fazer essas coisas, irmão. Ou quem é profeta ou quem tem um profético muito alinhado, irmão. Porque uma pessoa natural não vai fazer algumas coisas, não. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo. Paulo estava lá com o grupo, olhou para ele e falou: irmão, seu cinto, perdeu. Mas vai cair, seu cinto. Pegou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Ele estava trazendo uma mensagem dos céus: desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Eles amarram as próprias mãos, amarra os pés, e o que ele diz?
dessa maneira, vocês estão vendo? Isso é um ato profético. Quem é o dono desse cinto também vai ser preso, amarrado, vai ser entregue a todos os gentios. O que aconteceu com Paulo? Deu ruim. Mateus capítulo 17, versículo 27. Alguma dúvida? Pergunte, por favor. Se eu não souber, a mestre Joyce, minha esposa, vai te responder. Mestre, melhor, né? Cadê o mestre Vitor? O mestre Vitor está escondido. Fica quietinho olhando para baixo aqui, ó. A galera chega para a próxima casa que os discípulos estavam, fala: olha, o povão aí, ó, a gente veio cobrar a mensalidade. Não é segurança, não. É a mensalidade. A Receita Federal bateu. Jesus chega. Olha, fala para o povo: olha só, galera que gosta de fazer jeitinho, falcatrua aí, a palavra te pega aí, tá? Para de botar o que não tem que colocar, não pode colocar, bota a verdade. Senão o leão vai vir, não é o leão da tribo de Judá, não. Se o leão da tribo de Judá vir, te arrebenta mais ainda. Mas o leão vem e te trava. Mas para não escandalizá-los, ele está dizendo assim: vá ao mar e jogue um anzol. O pescador vai lá e joga. Tire o primeiro peixe, provavelmente uma corvina boa, né? Deu até vontade de comer corvina agora. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra ali a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Por quê? Porque Jesus está dizendo: dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Mas interessante que Pedro sabia que a moeda estaria lá. Quem imagina, irmão, que você vai pescar, vou para a Baía de Guanabara, fico 2 horas lá tomando pancada de vento, fico 2 horas lá para pegar uma sardinha. E tu abre a sardinha, tem lá o equivalente a 27% da sua renda anual. É 27 ou 15 do imposto. Pode ser 11, 27. Eu profetizo que seja 27 para o povo aqui, então. Que o povo está recebendo muito de Deus. Eu estou brincando. Então, você vai, pega aquela curvinota na Baía de Guanabara, e quando você arranca de lá, tem 3 moedas de ouro dentro, equivalente ao seu imposto. Isso daí, irmãos, é Deus trazendo lá da realidade dos céus e mostrando para os seus discípulos, através do ato profético, de que Deus é o Deus que cuida. Peixe é vida, a moeda quer dizer provisão. Quando você passa a entender o que é um ato profético, uma ação profética, você passa a discernir o acontecimento. Profeta, onde e como acontecem as ações proféticas? Como nós estávamos lendo, as ações proféticas têm como objetivo criar a intenção dela é um imenso impacto através de uma pequena ou grande ação. Uma moedinha, um cinto ou um mar vermelho, sei lá. Entenda. Todos nós, olhe para o seu irmão e diga assim: você está apto a ser um instrumento profético de Deus. Não é algo só do profeta, sabe? Que as pessoas olham assim, não. Eu digo que é bem diferencial, porque muita coisa que Deus me exige fazer não é normal, irmãos. Você dá uma vara de goiaba pro cara, que nem o Wander falou, eu ia te arrebentar com a própria vara de goiabeira, sabe? Só que aí o Natan é profeta, então o Natan entendeu. Eu não apanhei. Aí eu não apanhei. Porém, como diz a palavra de Deus, abre para mim, por favor, Vitor, que isso aqui é bem interessante. A carta de 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. É importante que toda ação profética, todo ato profético, tenha um propósito. E todo ato profético precisa ser julgado. Como assim? Vou usar a Mila, nossa irmã Mila. Eu vi a nossa irmã Mila recebendo uma roupagem espiritual. Então Deus, Ele me mandou, Erasmo, pegar um véu ou comprar uma roupa diferenciada e entregar para ela. O ato profético
quando eu entregar para ela. Por exemplo, Diego, posso falar? Diego e eu, nós somos fã de pipa. Gosto de soltar uma pipa, irmãos. Então eu estava em casa, aniversário desse cara. Deus grita no meu ouvido o seguinte: tem aquela pipa bonitona que você comprou para você? É minha, Senhor. Não comprei para soltar não. Ela, inclusive, eu vou trazer a outra para botar no gabinete aqui. Não se assuste se você entrar no gabinete e tiver uma pipa lá. É minha. E por favor, não peguem. Eu falei: Senhor, é minha. Não, pegue e leve para ele. Trouxe um entendimento, não trouxe? Senhor, o que o Senhor quer que eu diga para ele? Ele me disse. Serviu o entendimento? É coisa de doido, irmãos. É coisa de doido. Vamos lá. Amados irmãos, não creiam, esse é o cuidado para toda ação profética. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Versículo 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Versículo 3. Mas todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Por que esse texto? Porque, irmãos, tendenciosamente, nós que temos o profético, todos vocês, uma igreja profética, ela também tem uma tendência a agir pela alma. Isso daí eu vou deixar, é uma deixa para nós, os mestres, prepararem uma ministração sobre esse detalhe, sobre a alma. Mas, profeta, eu não posso funcionar na alma, irmãos. Se você não for uma pessoa sem alma, você não estaria aqui. Só que você precisa subjugar a sua alma ao domínio do Espírito de Deus. Então todas as ações que são realizadas, elas partem do princípio de sentimento. O sentimento quer dizer o quê? Alma. Mas tudo que você faz com base em uma direção do Espírito de Deus. Então se o que Deus está te mandando fazer procede de Deus, vai ter resultado. A gente conhece a árvore pelos seus frutos. Então se você é uma pessoa que tem o controle do Espírito de Deus e tem toda uma direção do Espírito de Deus, você tem que fazer duas coisas aqui na casa: chamar o profeta da congregação, ou chamar o mestre Wander, o apóstolo Tiago, ou chamar a galera do Ruá. Pessoal do Ruá, levanta a mão. Está vendo esse pessoal aí que levantou a mão? Esse pessoal está apto a te ajudar a julgar e discernir aquilo que Deus está trazendo para você. Deus te mandou dar um presente, não entendeu o porquê? Vem até essas pessoas, eles não vão te dizer o porquê, eles vão te ativar para você entender o porquê. Porque aí é mole. Aqui na igreja estava funcionando da seguinte forma: sonhei, manda para o profeta Herai, o apóstolo fazia muito isso. O apóstolo me mandava o sonho. Aí eu perguntava assim: o que o senhor entendeu? Não, eu quero saber o que você entendeu primeiro. Não, eu quero saber o que o senhor entendeu. Não, aí a pessoa: não, eu não vou falar para não atrapalhar o que você entendeu. Irmãos, nós somos um. Vai somar. Sabe? Deus te plantou aqui porque você me completa. Eu estava falando lá em cima com a pastora Elisângela, na verdade com o apóstolo Jorge, a pastora Carla e a pastora Rosana, que 90% do sucesso que a igreja está tendo hoje, eu não estou dizendo sucesso do mundo, mas sucesso, resultado, isso 10% se dá pela minha pessoa, o restante se dá pela equipe e pela igreja. Porque quando nós obedecemos, é tipo assim, irmãos, eu louvo a Deus, porque eu falo: vamos fazer isso. As pessoas não têm medo, você não pode ter medo. Eu louvo a Deus que quando eu chego aqui e falo assim: homens, vocês precisam largar de ser covarde. Se em outro tempo o nego ia embora, eu não queria mais voltar aqui. Pessoas iam levantar no meio do culto e ir embora. Eu não estou muito preocupado, porque é a ordem de Deus. Mas tipo assim, você vê que o Espírito de Deus, nós estamos nos alinhando. Isso é uma igreja que tem muitas ferramentas, irmãos. Nós temos os ministérios, nós temos aqui os cursos. Estávamos falando do Rever, estamos falando casados para sempre. Meu casamento está ruim. Você não sentou com o Sérgio Júnior e a Paty ainda, por quê? Está esperando o anjo descer para dizer para você o que você vai fazer? O anjo não vai descer e vai te dizer não, irmão. Tem líderes aqui capacitados para te treinar.
Não é porque, sabe, profeta, é porque eu sou muito espiritual, Deus fala direto comigo. Também fala comigo, irmãos. Mas o que Deus fala comigo é pertinente à medida que Ele tem para mim. Mas olhe para esse irmão que está do seu lado. Abra sua mão e diga assim: me entrega aquilo que o Senhor entregou para mim sobre você. Esse irmão que está do seu lado está apto, ele tem uma medida de Deus sobre a sua vida. Por isso que eu sempre digo: ore com seu irmão. Galera, vamos orar em língua. Pessoal, vamos dar lugar ao Senhor. Porque Deus, Ele não quer usar só o mestre Wander, Ele não quer usar só o profeta Herário. Ele quer te usar também. Você é um instrumento, você é um vaso na mão dEle. Deus, Ele te levantou nesse tempo para você marcar esse tempo. E você só precisa estar alinhado a esse tempo. Então, profeta, eu tive uma visão, eu tive uma percepção de mato profético. O que eu faço? Chama essa galera. Eu não estando aqui, mestre Wander estamos, chame. Não sei se ele vai ter a mesma coragem que eu tenho, acredito que sim, né? Tem, dá um banho de água gelada. Ele veio falar comigo: não, temos que batizar, orar pelo batismo no Espírito Santo. Quando eu olho, tinha nego tomando banho aqui na frente, irmão. Falei: o sangue de Jesus tem poder, povo maluco. É importante que você entenda que nós precisamos julgar e alinhar com os irmãos, porque todo ato profético precisa ter cobertura. Sabe por que muita gente na igreja está sofrendo? Vive cabisbaixo porque não busca cobertura. Não busca, quer fazer tudo de maneira individual. Atitude de profeta. Profeta tem que tomar, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu sempre falo, dependendo de mim, eu estaria lá no Maine, lá no Alasca, na minha cabana, adorando e louvando ao Senhor. Só que Deus, irmãos, me plantou aqui. Então eu preciso obedecer, na roça ou não. Deus é o Deus da Alfavela, como também é da Alphaville. Deus é o Deus da roça, como também é o Deus da cidade grande. Deus é o Deus da vitória, como também é o Deus da Assembleia de Deus. Deus é o Deus da minha vida, como também é o Deus da sua vida. Deus é o Deus da minha família, como também é o Deus da sua família. Quando nos alinhamos à vontade de Deus, as coisas começam a mudar. Estava ouvindo um marido falando essa semana comigo: nossa, como Deus mudou a vida da minha esposa. Deus é maravilhoso. Eu falei: Deus é maravilhoso e você foi parte disso. Porque você, como marido, quando você se alinha, Deus dá o retorno na sua esposa. Deus, Ele muda a sua casa. Sabe qual é o nosso maior problema? Eu quero que a Jennifer faça o que eu quero, da forma que eu quero. Enquanto você quiser isso, irmão ou irmã, enquanto você quiser que o seu marido seja o príncipe encantado que vem no cavalo branco, você vai se arrebentar. Estou mentindo, Sérgio Júnior? Quando você olhar para o seu marido e falar assim: ele é a peça ideal para o meu quebra-cabeça, é a peça que falta, aí você vai se dar bem. Porque quando você gera expectativas que não são de Deus, você vai sendo frustrado. A Bíblia diz em Salmo 139, versículo 10, se não estou enganado, ou 16, que antes do Dirley nascer, antes do Lucas nascer, antes da Carla nascer, Deus já tinha escrito a história da vida dela. Já existe um livro. Olhe para o seu irmão e diga para ele: a sua história já está contada antes de você nascer. O que nós precisamos fazer, profeta? Joelho no chão, falar: Jesus, revela o que a medida que o Senhor tem para mim hoje. A medida que o Senhor tem para mim hoje. Terminando, você precisa ter cobertura. Nessa igreja você tem profeta, você tem apóstolo, você tem evangelista, você tem mestre, você tem pastor, você tem líderes capacitados. Se você agir de uma maneira individual, você vai se arrebentar. Se você achar que é mais espiritual do que os outros, você vai se arrebentar. Porque é perigoso. É perigoso. Os irmãos acham a carta de Paulo aos Coríntios legal, mas a carta de Paulo aos Coríntios, ele bate na igreja do início ao fim. Porque era uma igreja que tinha os dons manifestos, todos os dons. Porém, era uma igreja desequilibrada.
Eu queria profetizar mais alto do que a Jennifer, porque eu queria aparecer mais do que a Jennifer. Eu queria profetizar, eu queria pregar mais do que o pastor Anderson, porque eu queria ser melhor que o pastor Anderson. Pessoas olhavam para outros e falavam, não, ali era eu que tinha que estar ali, era o meu lugar, assim. Aí você vem ver Paulo, vem, ó, leiam a carta de 1ª e 2ª Coríntios. Paulo vem marretando do início ao fim. A da ceia, eu ficava olhando às vezes quando lá na igreja nós fazíamos a ceia, né? Aí nós tínhamos o alvo masca neve, aquele ritual, aquela liturgia que nós tínhamos. Aquilo dali é lindo, irmãos. Mas o que é passado em algumas liturgias não é o que está na realidade. Paulo escreve ensinando a igreja o que é cear. Sabe o que é isso? Se ele estava ensinando a igreja o que é cear, isso significa que a igreja estava desalinhado no momento da ceia. As pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam nisso. Então, com muito amor, com muito carinho, eu quero que você entenda. Alguma dúvida? Atos proféticos. Vou mandar isso aqui no grupo para a igreja. Ok? Vou botar no grupo para a igreja. O Espírito Santo acabou de me mandar aqui agora. Show. E para encerrar, aonde que geralmente acontecem esses atos proféticos? Você vai ver 3 grupos principais: jogando óleo, sal, quebrando prato, raspando cabeça. Grupo de intercessão, grupo de louvor, grupo de dança, grupos de ações, ministérios proféticos. Mas isso não está limitado a esses grupos. Você também é um instrumento de Deus. Você também é uma ferramenta de Deus. Só precisa alinhar com o que Deus está trazendo nesse tempo. A gente cortou o cabelo, a gente não estava fazendo cabelo para santo, irmãos. Está repreendido em nome de Jesus. Teve uma pessoa que veio para mim, não, porque o irmão da igreja tal falou que, irmão, eu abençoo a vida dele. Ele não entendeu. A parte foi bem clara, eu também fui bem claro. O Júnior entrou no bolo porque o Júnior é o verdadeiro sacerdote. A mulher vai, ele vai também. Sabe? Tinha um sentido para ele também. E um sentido que é lindo, sentido de honra. Sentido de um princípio de que, mulher, aonde você estiver, eu estou. Se foi Deus que te direcionou, eu acredito no Deus que fala comigo, eu acredito, eu vou com você. Entende? Todo ato profético é baseado, pautado em uma mensagem específica, de Deus ao homem. Nunca simplesmente para a bênção. Não, não. É sempre uma mensagem que Deus está trazendo para o homem se arrepender, para o homem se alinhar, para o homem entender, para que o homem perceba o futuro. Nós vimos Eliseu, bate aí, bate. Ele não falou a quantidade de vezes. Então se o profeta mandou bater, o que ele vai fazer? Vai bater, irmão. Se batesse 1000 vezes, estava batendo lá. Só que ele bateu só 3 vezes. O que aconteceu? Só 3 vezes. Lê a história depois. Quantas vezes o povo de Israel venceu? Na 4ª vez, foram... Então, irmãos, não tem lógica para você, mas obedeça, porque a resposta de Deus vem sobre quem está fazendo e sobre toda a realidade que está à volta. Amém? Eu queria deixar com muito carinho essa palavra para mim, para você. Achei importante e direcionado pelo Espírito de Deus de estar passando essa mensagem para vocês. 2 coisas precisam ser ressaltadas nessa palavra. A primeira é: não existe um padrão para atos proféticos. Atos proféticos é algo que você ouve, Deus direciona segundo a sua capacidade de entendimento para você fazer. Por que capacidade de entendimento? Ele citou duas figuras que uma deveria ter entendimento e outra que não tinha entendimento. Qual deveria ter o entendimento? Jeoás. Ele falou, vai lá e bate na terra. Quem era Jeoás? O rei de Israel. Ele tinha que saber. Por isso, o ato não foi muito específico. Naamã veio da Síria, não tinha nada a ver com história, não sabia nem quem. Foi porque alguém contou que tinha que ir. Então ele falou: você vai lá, você vai fazer exatamente assim. E deu detalhe por detalhe.
Eu posso citar outro exemplo, que foi o cidadão que foi buscar a arca, que era um sacerdote, e meteu uma arca numa carroça e saiu levando. Ele sabia como deveria levar a arca. Por isso ele foi fulminado. Ele não foi fulminado porque ele tocou na arca. Ele foi fulminado porque ele sabia o jeito certo e fez do jeito que ele queria. Por isso, entenderam a diferença quando se fala de atos proféticos? Precisa-se se entender e ser específico. Como ele falou, quando se fala de atos proféticos, você fala de alma. Você acaba chegando na alma. E quando chega na alma, perde sentido, porque você no final você não tem a aplicação prática na sua vida, porque nem você sabe por que você fez aquilo. Entendeu? Foi isso. Não. Então vem cá falar, porque foi o que eu entendi do que você falou. O que eu falei para ele para explicar é que os atos proféticos, eles não são uma chave para você repetir aquilo como se o fulano fez isso, então eu vou fazer isso porque vai acontecer isso. Não é isso. Deus vai falar algo para você específico, entendeu? Então, se Deus falou que uma pessoa que veio aqui jogou água na cabeça lá naquele diabo, então não é para você sair tacando garrafa de água na cabeça das outras pessoas, entendeu? Foi um momento específico. O que a gente precisa repetir são os princípios de Deus. Honrar pai e mãe, obedecer. E isso a gente tem que repetir. Isso é a nossa obrigação. Os atos proféticos são específicos para momentos específicos, pessoas específicas, horas específicas. E se você deixar passar, tenta fazer depois não, que não dá certo. É naquela hora. Não fez, perdeu a vez, fica para o próximo. Vamos ficar de pé. Eu